Pessoal, tá começando o Barão Podcast, esse novo projeto aqui que a gente tá fazendo aqui na cidade de Araras. Eu sou o Lucas Neri, aqui do meu lado tá meu parceiro de empreitada, Rafael Siviero. Tudo bem, Lucas? Tudo bem? De vez em quando eu vou chamar ele de Zé Neto, mas é que é um apelido que ele tem, não repare. que só eu chamo de Zé Neto, que eu dei alguns anos, ele parecia o Zé Neto, na minha opinião, o Zé Neto sertanejo, e agora ficou e eu não consigo chamar ele de Rafael. Mas é o Rafael Siviero. Muito legal, tô feliz de a gente estar começando esse projeto. E a gente tem alguns apoiadores aí. Eu diria que é um prazer inenarrável estar com você aqui. E sim, a gente tem alguns patrocinadores. Não liguem se ele me chamar de Zé Neto, que vai ser muito comum. Você quer que eu comece falando dos nossos patrocinadores? Não, eu falo. Você vai falar. Primeiro de todos aí, o Franchicken, tá? Que tá apoiando a gente aí, que é aquele tradicional frango frito no balde, que é bem gostoso. E é o estilo americano. O pessoal tá no iFood, também tá pelo telefone 35510103 ou 999-510104 no iFood também. É ali na rua Albino Cardoso, 157, no centro. Esse é um dos nossos apoiadores. Com certeza. Você levanta peso, Lucas? Não. Não, mas quem Não tá mais. com a gente também, inclusive eu acho que você deveria ir lá. Você tá um pouquinho acima do peso, eu diria. Mas tá o pessoal da Valhalla aqui com a gente, uma academia especializada em cross-training e também levantamento de peso para você que precisa melhorar a sua saúde, sua qualidade de vida. E você busca perda de peso, busca fortalecimento, hipertrofia, qualquer coisa relacionada a esse assunto, pode procurar lá o pessoal da Valhalla. O proprietário, o nosso amigo Eduardo, ele tem mais de 11 anos de experiência, inclusive ele fez uma especialização na Rússia. E eles estão oferecendo também, se você entrando em contato, você ganha 3 aulas grátis. Você é muito melhor falando propaganda. Eu Fala sou. a próxima aí também. Não, você vai falar as próximas porque a gente combinou. E fica na Avenida Doutor Maximiliano Baruto, 1560, ali no Jardim Universitário. Pode procurar o pessoal lá, que eles vão dar uma atenção super boa pra vocês. Fala da Ponto Certo. Eu falo da Ponto Certo, beleza, Ponto Certo eu vou falar porque eu tenho parentes, eu diria lá, digamos meu pai. Mas você que está procurando uma casa, algum apartamento, financiamento, alguma coisa, venda, locação, pode procurar lá a Ponto Certo Imóveis, ali na rua Cristóvão Colombo, número 653, no centro. Também estão com a gente apoiando o nosso podcast, que eu diria que é uma ideia super inovadora, um podcast de entrevistas, né, Lucas? Ninguém fez na internet. Uma coisa que ninguém ainda fez na internet. E procura lá, um atendimento de qualidade, profissionais qualificados, se você precisar de uma casa, um apartamento ou quiser vender o seu imóvel, 3352-1152, ali na rua Cristóvão Colombo, Ponto Certo, também está com a gente. Faz a sua. E só para agora. finalizar, tem também o apoio, o patrocínio, na verdade, que a gente está aqui na Workplace, tá? Que é um espaço colaborativo, né? O coworking, que é o antigo prédio aqui da Mídia 13, nosso querido Ivo Patrese. Aqui é um ambiente criativo e espaçoso para sua criatividade fluir. Tá? Aqui tem internet de alta qualidade, ar-condicionado, área de convivência, segurança remota e caixas postais também aqui se precisar, tá? Sala de reunião, frigobar, um lugar bem legal, bem bonito, que tem cozinha também se você precisar, aqui é uma sala de reunião, enfim, aqui é um lugar muito legal, inclusive foi cedido aqui pra gente estar gravando e é muito bom, é só colar, viu? Tem as redes sociais aí da Workplace, você pode estar lá, tem mais informações, o site também, você pode conferir lá, tem bastante detalhe lá, questão de preço e tudo mais, tá? Vamos ao que interessa, Zé Neto. Vamos apresentar os nossos entrevistados aqui, os nossos convidados mais do que especiais, né? Não? Isso, exatamente. E eles estão aqui para falar assim, né, de um tema que é muito legal, que é cirurgia plástica, falar de beleza, de saúde também, alinhado justamente com tudo isso aí, tá? Tô aqui com o Marcelo também e a Sabrina. A família Montoni. Você também tem Montoni, né? Exatamente. Você tem Montoni também? Tenho. Então tá bom. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Primeiramente é um prazer, tá? Vocês terem aceito esse convite. A gente que agradece o convite. Tá muito Prazer é feliz nosso. aí, viu? E aí, tranquilo? Sim. Dá entrevista, costuma? Poucas, É? mas costumo. Não, mas vai pegando. Envergonhado. Vai pegando. Não. Ele é vergonhado? Ele é. Eu vi que a gente tava falando, né? Eu falei assim, vou falar com a Sabrina. Aí ela falou assim, vai dar certo. Não falei com ele ainda, mas vai dar certo. Eu falei, Já deu pra ver quem manda, né? deu pra ver quem manda. Exatamente. Cirurgia plástica.
Você é dentista, né? Sou dentista. E a cirurgia plástica e hoje a odontologia tá meio que ligada até Sim. também, né? Sim, apesar de eu não atender mais. Ah, você não atende? Não. Desde quando eu engravidei da minha filha, que tem 9 anos, eu parei. Porque aí a cirurgia plástica me sugou um pouquinho, né? Ah, Então eu ajudo bastante ele na clínica, no consultório. Então eu parei de atender. vocês Mas têm tem tudo a ver, a cirurgia com a parte Vocês odontológica têm um também, consultório né? aqui em Araras, né? Sim. Aqui na... enfim, a gente depois até falar um pouquinho a respeito do local e tudo mais. Quando a gente... Medicina. A medicina é gigantesca, né? E aí vai pro lado da cirurgia plástica. O que você pensou, assim, nesse momento? Há quanto tempo você é formado, Marcelo? Sou formado há 30 anos já, Tá né? vendo que eu assessoro. A 30 assessoria anos. de tudo. De tudo. Consultoria de informações. Exatamente. Sou formado há 30 anos, né? E depois teve a parte de especialização. E a cirurgia plástica, desde que eu entrei, eu sempre falo isso, desde que eu entrei na medicina para fazer cirurgia plástica. Eu ia perguntar Foi isso mesmo, se desde o começo quando você entrou no curso já tinha essa ideia, por que escolheu a cirurgia Então, plástica? foi exatamente isso. Eu estava no colegial, eu vi um livro sobre profissões. Eu fazia já a área no meu tempo, na formação era exatas humanas e biomédicas, né? Então eu fazia biomédicas. E aí eu vi um livro sobre profissões e nesse livro falava sobre cirurgia plástica. Eu falei, poxa, coisa interessante, hein? Só que para fazer cirurgia plástica tinha que fazer medicina. Sim. Aí eu prestei vestibular, passei para medicina, mas já no primeiro dia de aula as pessoas falavam, você tem uma ideia do que você vai fazer? Eu já falava, eu vou fazer cirurgia plástica. Legal. E a gente tem uma história muito curiosa. Falando em início de faculdade, a gente tem uma história muito curiosa que você preparou na biografia do nosso entrevistado, a respeito da primeira semana dele na faculdade, que ele disse que dormiu na praça da cidade. Como diz a grande música de Bruno e Marrone. Eu vi... antes de entrar nesse tema aí, pra vocês terem noção, eu lembro de vocês muito atrás, lá atrás. Eu tinha uns 18 anos, meu primeiro emprego foi de garçom, lá no Rovigo. Eu trabalhava lá, trabalhei no Santa Garrafa também. Eu lembro quando você tinha o cabelo comprido. Comprido. Foi Steven Seagal. Faz tempo, hein? Faz tempo. Eu lembro de vocês de lá. E aí depois foi passando o tempo, né? Sim. E aí eu lembro. Aí depois eu também trabalhei no Morro do Ronk, que é outro restaurante. Lembro de vocês de lá também. Sempre. E eu tenho umas imagens assim, bem... Eu lembro de você cabeludo e tal. Sim. E eu lembro da sua menina também, mais novinha também, usando roupas iguais às da mãe. Sabe? Tal mãe, tal filho. Que é muito bonitinho. Você vê inclusive. que é só comendo, né? Que a gente tá sempre Sempre em restaurante, né? Tá vendo? Eu gostei da propaganda sua aí do Chicken, que a gente gosta de Ah! comida, do levantamento de peso também, entendeu? Bem, Então a gente foi é bastante bem. eclético Foi bem. nas parcerias. Vai indo. Sua menina tá com quantos anos? 9. 9 já? Caramba, ela só tem ela. Só ela. Ficamos nela. E então, aí tá essa questão. Como assim dormiu na praça? Quando eu passei no vestibular, por incrível que pareça, a aula começava numa sexta-feira. Primeiro dia de aula, sexta-feira. Na Aí sexta? você fala, sexta. Porque tem Tá. aquele negócio do ano letivo, você tem um número de aulas que você tem que cumprir. E para cumprir dar certinho, eles teriam que ter começado numa sexta-feira, Aonde isso? em Botucatu. Aí eu peguei, fiz a minha matrícula. No dia de ir para a faculdade, eu peguei e fui... Tinha um ônibus de São Paulo para Botucatu, que era tipo o último horário, 2 da manhã. Aí cheguei lá, 3h30, por aí. Aí eu não tinha, na época não tinha hotel, não tinha pousada, não tinha nada. Eu falei, caramba, eu vou esperar aqui. Não era tão violento quanto é hoje, né, as coisas. Eu fui na praça central da cidade, que era do lado de uma padaria, e fiquei ali. Aí dormi, cochilei. Quando acordei, fui na padaria, tomei um café e fui para a faculdade. Mas peraí, você tinha quantos anos aí? 18 anos. Largaram você? Sim? Sozinho? Sozinho. Foi até quando eu passei nesse vestibular, eu queria estudar em São Paulo, eu não queria ir para o interior. Você era de São Paulo, Eu sou então. paulistano. Tá. Então eu não queria ir para o interior, não imaginava a minha vida fora de São Paulo. E
Aí eu fui meio a contragosto, sabe? Você vai assim e fala, puxa vida, então eu vou Conta lá. que a sua mãe quase bateu em você, pra você ir, né? Minha mãe na época, ela falou, eu tava em casa, ela falou, ó, tem um telefonema aí do pessoal de Botucatu, da Unesp de Botucatu, parece que você passou no vestibular lá. Aí Rolou uma pressãozinha. aí eu olhei pra ela e falei Mas você assim, não tinha passado em São Paulo, então? não tinha passado em São Paulo. Eu prestei só USP, Unesp, Sim. tipo Unicamp, Escola Paulista, só faculdades É federais. porque é muito caro medicina. E aí eu passei no vestibular, a minha mãe chegou pra mim e falou assim, poxa, você vai fazer a matrícula? Eu falei, não sei se eu quero. Como que você não sabe se você quer? Você vai sim. Tu passa em medicina numa faculdade pública. Faculdade pública. Aí você não sabe se Eu você não sabia, quer. eu falei, acho que eu não vou. Ela falou, você vai sim. E aí eu peguei e fui dessa maneira, sabe? Fui meio a contragosto. Então não me preparei, não fui lá já como pra ficar, sabe? Como eu tava indo meio a contragosto, eu falei, eu vou, fico um dia lá e depois eu me viro. Mas aí acabei dormindo na praça. E no dia seguinte, na apresentação, aí você faz uma apresentação dos alunos, cada um levanta e fala, olha, eu sou fulano, tô morando em tal lugar, tô na pensão não sei aonde, tô na República não sei o quê. Aí eu levantei e falei, eu tô na praça, eu não tenho endereço. Pedro Álvares Cabral. É. Junto com o pessoal morador de rua ali, fiz amizade, mas estamos aí. E você ficou o final de semana lá? Não, aí eu peguei e terminou a aula no fim do dia e vim embora. Ah, tá. E isso Botucatu e Araras apareceu da onde isso? Araras, depois que eu me formei, quando eu terminei a especialização em cirurgia plástica, todos os meus amigos, as especializações em medicina são mais curtas do que cirurgia plástica. Cirurgia plástica são 5 anos. E eu ainda fiz um ano. 5 anos? Então são 5 anos de faculdade. 6 de faculdade e 5 de especialização. Caramba. E eu tinha feito um ano a mais ainda em São Paulo. Eu fiz um ano de cirurgia geral a mais. Então eu fiz 6 anos de especialização. Então quando eu terminei, todos eles já tinham terminado. Meus amigos próximos ali, eles já tinham terminado as especializações e muitos deles tinham ido trabalhar em Rio Claro. Em Rio Claro tinha um convênio novo, que era o Bradesco, que estava começando, e eles foram em Rio Claro e eles falaram, puxa vida, aqui é legal, tem espaço para começar a trabalhar. Aí eu comecei a trabalhar em Rio Claro, e de Rio Claro apareceu uma oportunidade de trabalhar no ProSaúde, que o ProSaúde estava começando na época, né? E aí eu vinha de Rio Claro para Araras para trabalhar no ProSaúde. Só que eu gostei mais de Araras do que de Rio Claro. Porque Araras é muito melhor que Rio Claro. Eu acho. Eu gosto muito de Casou com ararense, né? Casei com ararense, tenho filho ararense. Ah, tá. Você é daqui. Sou ararense. A gente acabou de perder o público de Rio Claro. Não, eles sabem que a cidade deles não é tão bonita assim. Peraí, então, vamos lá. Você é daqui. Sou daqui. Não, então vamos lá, vamos começar certo. Vamos ligar os pontos. Vamos ligar os pontos. Como que vocês se conheceram? Pode ser? Você Pode pergunta? ser. Aí. História interessante. Vamos ver se ele vai ter coragem de contar. Não, eu conheci gerando uma DR. Eu conheci a Sabrina na academia, treinando. Ele me conheceu na academia, Na mas não foi bem supino? assim. Não foi bem assim. Não, então conta aí. Eu estava conversando com uma amiga. Eu já tinha terminado de treinar, né? A amiga estava na esteira e eu estava de frente com ela fazendo esteira e eu conversando com ela. Essa minha amiga, se chama Laline, a gente lembra dessa história até hoje. Ela falou, acabou de entrar um moço que ele ficou olhando tanto pra sua bunda, pode falar, né? Que ele quase tropeçou na entrada. E eu, nossa, quem é? Aí no que eu virei era ele. Entendeu? Você olhou pra trás e olhou pra bunda. Não, assim. era ele. Eu falei, nossa, tá, então tá. Ela falou, nossa, ele quase caiu e tal. Aí eu fui embora. Você nunca tinha visto ele? Não. Aí eu tinha um horário que eu ia pra academia e ele ia num horário mais tarde. Eu ia tipo 6 horas da tarde e ele ia 8, né? Aí eu comecei a encontrar ele às 6 na academia. Então ele começou onde eu fazia o exercício, Maldade. eu olhava pra trás e ele tava. Sempre Entendeu? atrás, no Sempre, caso. Posições então, estratégicas. Tava sempre perto. Conhecemos na academia. Que legal. Não, mas peraí. Não, foi muito raso isso aí. Como que... Não, não Aí tinha rede conta, social. quando você não Quando tinha, foi? não tinha. Ai, isso daqui faz 18 anos. Mas aí tem, como era antigamente, né? Você vai conversar. Eu já não Oi, sei tudo mais. bem? Eu não sei mais. Aí não E tinha. esse exercício, difícil, Você dava né? aquele auxílio? Não, ele vinha perguntava. puxar papo, né? Mas- Nossa, você também faz abdominal? É. Mas, Sabrina, veja bem. Eu já ouvi
As meninas falando que isso nunca dá certo. Então, 18 Pera anos, aí. faz 15 de casados e vai Não, fazer não, 19. não dá certo o chaveco em academia. Ah, deu, E esse, né? Esse deu. Esse deu. Gente, você lembra deu. a primeira chavecada, como foi? Não, mas aí demorou, né? Demorou Sim. alguns dias, porque ele ficava, eu treinava, ele Sim. ficava atrás, né? Tipo, no mesmo Auxiliando. horário. Aí um dia ele descobriu que o pessoal da academia pediu quem que era, pediu o meu telefone. Sim. Ah, não, acho que a secretária dele foi, achou meu telefone, ainda deu o telefone errado, não conseguia. Telefone fixo. Telefone Telefone fixo. fixo. De Esse é o casa. risco. Você vai ligar, você não sabe quem atende. É. Você ligou no telefone fixo? Eu liguei. E aí, quem Ligou, atendeu? aí Você lembra? perguntou pra mim, a funcionária de casa, É. né? Na casa da minha mãe, Isso. o telefone, ela passou meu celular, porque naquela época eu já Passou. tinha celular. Ah, né? Não tinha o Aí, WhatsApp. né, É, não, não tinha não WhatsApp, né? E aí passou o celular. Pera, daí ele você me falou ligou. Você falou com quem que é? Secretária? Primeiro na academia que ele Não, perguntou. não. Que ele ligou e quem atendeu? O A minha funcionária da minha casa. que você falou, Breno? Aí eu Você falei lembra? que eu acredito que eu devo ter perguntado sobre ela, se ela estava, Ah. né? E aí parece que ela não estava, e eu falei assim, pô, por acaso você tem o telefone dela? Aí ela me passou o telefone, Passou certo aí. passou certinho. Tá Ó, bem, tá vendo? E aí- Ela tava sob aviso já, ó. Não, Se o Marcelo ligar Uma aí. surpresa. não, porque não foi tão fácil É. assim, né? Aí ele na academia me convidava pra vou Tomar um passar açaí? na tua casa, tomar um lanche. Que tomar um lanche? É. Nada. Ah, era difícil, É. então. Não, e foi engraçado Não, porque pode aí convidar. eu aproveitei a oportunidade e peguei e liguei para ela numa sexta-feira indo embora para São Paulo. Indo embora, eu ia passar o fim de semana em São Paulo e aí eu liguei para você, né? É. Você morava aqui já, você já tava... Já, E... Tá, você já era cirurgião plástico? já. A partir dos anos 2000 eu abri um consultório aqui. Uhum. Eu trabalhava aquilo que eu te falei, eu trabalhava no ProSaúde, idas e vindas e tal. Sim. Aí em 2000 eu abri um consultório. Então, no começo, você não queria sair de São Paulo e depois acabou criando todo um trabalho isso é aqui no verdade. interior. Tudo. Minha vida foi fincada aqui, né? E aí, a história da sexta-feira, hein? Aí eu liguei para ela numa sexta-feira porque eu falei assim, poxa vida, Sextou. sextou, mas eu tava indo embora, eu não tava... Então, você Mas levar para deixar aquela semente, né? Você deixa aquela plantar achei aquela que você ia semente. convidar ela pra É, São Paulo. É, a moda antiga, né? É. Deixar a semente. Aí me ligou. Aí E- marquei para encontrar com você na segunda-feira, foi Não, isso? você falou que você voltava. Isso. Aí na segunda encontrei com ele na academia. Aí ele falou: vou passar na tua casa, saindo daqui. Vai tomar um banho, se troca, né? Vou passar pra gente comer um lanche. Era uma segunda-feira em Araras, não tinha nada aberto, não existia McDonald's. nada. Uhum. Tá? E aí eu falei: bom, não vou, né? Não, você vai. Eu falei: não vou, pelo amor de Deus, não vai passar na minha casa. Que eu não... Bom, estacionou o carro na minha casa, né? E a minha mãe não sabia. Eu falei: mãe, eu vou sair comer um lanche e eu já volto. E minha mãe queria saber com quem. Com E certeza. eu não falei com ela. Minha E mãe aí até hoje quer ficou saber com só quem no eu saio. sofazinho, esperando. Quando estacionou o carro, eu só vi ela colocar o chinelinho no pé. Eu falei: ela vai sair Ela lá. vai perguntar. Aí ela subiu em cima do muro para ver quem que estava estacionando lá, né? Aí eu saí com ele. Aí nós saímos, eu falei: onde ele vai me levar para comer um lanche? Aí ele pega a Segunda-feira em pista. Araras. Segunda-feira. Nossa. Aí ele pegou a pista. Ai, Jesus. Aí, né? Eu falei: né? Aí Vai ele- pegar a pista, ele vai ou ele pra vai onde? me raptar, Não, ou ele vai me levar. Olha, eu não Eu- sei. pensa, com certeza ela pensou nisso. Falou, Tá. o cara tá com umas É segundas o que eu falei. intenções, segundas, terceiras e quartas não, intenções. eu falei: tô tranquila, porque se eu não queria vir. Se acontecer isso, eu vou gritar, eu vou fazer escândalo, ele vai passar vergonha, então tá tudo certo. Tá tudo certo. Entendeu? Tudo Eu dentro só do fui script. assim, E aí a gente foi, ele foi pra Rio Claro. Mas Foi pra aí, Rio ou Claro. você é muito bom, ou você é muito doido. Aí fui para Rio Rio Claro, Claro. que eu Ele foi pensei para Rio comigo, o Claro. único lugar... Habib's. o único McDonald's. lugar aberto, Ah. aberto hoje para comer alguma coisa seria o McDonald's em Rio Claro. Eu só imagino a Sabrina aqui, ó. É. Peguei a pista. Exatamente. Aí Anguera, peraí. Passou o segredo. Aí, não, aí ele Tô pega a minha safe. mão. Não diminui, não Aí diminui ele a pegou a velocidade. minha mão e pôs, tipo, no joelho dele. Eu falei: nossa, Mas peraí, tinha Agora- rolado um beijo aí? nada, Ah, não. Nossa, é muito arriscado. que você É muito fez. arriscado. Nossa. Não tinha rolado nem beijo. Nem beijo nesse dia rolou. Ele foi só me dar tchau.
Eu fui dar um beijo no rosto, aí ele virou a boca. É. E eu, ó, sai. Saiu fora. Você é muito bom. Parabéns. Viu? É decidido, né? Você, Tava decidido. Né? nossa, meu Deus do céu. E olha, se não fosse o McDonald's, até hoje, segunda-feira em Araras, não tem nada ainda. É. Não tem nada. Continua o exatamente, mesmo cenário. Continua. Até minha filha, ela me cobra isso. Ela chega e fala assim, pai, mas você levou ela no McDonald's? Eu falei, era o que tinha. Era o que tinha. E eu passo, minha filha estuda em Rio Claro, então quando eu passo, levo ela, vou buscá-la, né? Eu passo sempre em frente ao McDonald's. Ela sempre fala, O point do amor. McDonald's de Rio Lembranças. Claro. Foi, Lembranças. Não, fantástico. Eu vi uma história, eu não sei se ia falar isso. Pode falar. Eu achei meio maluca, que você teve uma queda quando você era novo. E eu achei incrível. Foi comemorando um gol. Ah, sim. Isso aí se eu não me engano, foi na Copa de 74. 74. Copa de 74. Foi. Informações que recebemos foi que sim. Foi em 74. E o Brasil ganhou o jogo e a gente foi comemorar. Então a molecada, o que fazia? Mas Terminava... 74 você era criança, pô. Bastante. 11 anos, né? 9 anos. Eu tinha 9 anos. E aí, eu terminava os jogos, o Brasil jogava. Terminava, saia todo mundo na rua e ia jogar bola. A gente ia jogar bola. Inspirado no Pelé. Nossa, eu ficava maluco. E aí, o Brasil ganhou o jogo. Eu achei um rojão já estourado, porque era pequeno. Aí, ao lado da minha casa, tinha os meus vizinhos, que eram crianças também, da minha idade. Aí eu peguei e fui jogar o resto do rojão. Ah, tá. O resto, fui jogar e eu caí de cima, eu bati no parapeito, eu caí daquela altura, em torno de 3,5 metros, e caí de cabeça. E nesse momento eu tive um traumatismo craniano, quebrei o braço. Mas você caiu da onde? Tipo, Eu caí dessa altura, a altura de um andar, né? A Eu bati, desequilibrei e caí. A E mãe, caí de cabeça. a mãe deve ter adorado, né? Ah. Essa história. Na hora o que chamou a atenção foi a cabeça, né? Porque cortou e sangue e tudo. E aí eu, no carro, assim, meio atordoado, olho pro meu braço. Quando eu olho, o braço tá um S, né? O braço tá um S. E aí foi pro hospital. Na época, em São Paulo, a gente corria sempre pra Beneficência Portuguesa, né? Aí fui pra Beneficência Portuguesa. Aí fizeram atendimento lá, corrigiram meu braço, suturaram a cabeça, fiquei de observação. Idiota que me perguntar. Traumatismo craniano é um trauma no crânio. Sim. Ó, o que define, assim? Você fala, Não, hoje o que define, o que seria mais assim, o traumatismo craniano, você tem que observar. Por exemplo, a pessoa teve uma pancada forte na cabeça. Um ferimento, que nem esse cair de altura, né? Então, o que você vai fazer? A pessoa vai ficar em observação. Hoje, no hospital, chega lá, faz provavelmente uma tomografia. E observação, você vai observar algumas coisas, por exemplo, sonolência. Então eles ficam, às vezes eles falam, não deixa a criança dormir. Não é assim, a criança, às vezes ela pode vir a dormir, mas é que você chama ela, ela acorda. O dormir seria entrar em coma, né? O medo que a gente tem é começar a ter o coma. Aí outra coisa que pode acontecer é vômitos profundos, confusão mental. Então tudo isso aí são sinais de que está tendo, às vezes, uma hemorragia ou uma lesão cerebral. Depende se dormir, o perigo é dormir eternamente. E aí, você tá só fazendo o consultório ali, só atendendo a questão da cirurgia plástica, ou você ainda trabalha em hospitais, assim, esse tipo de coisa? Hoje em dia, eu atendo 99,999 no meu consultório. Quantos anos de formado? Você comentou? Eu formei em 89. Certo. Então, mas eu abri consultório em Araras em 2000. Mas você viu muita coisa, assim, você falou, no ProSaúde? Isso. Trabalhei no ProSaúde, trabalhei na Santa Casa de Rio Claro. Pronto-socorro. Trabalhei na unidade de queimaduras de Limeira. Lá no pronto-socorro chegava uma criança com traumatismo craniano e falava, isso aí eu já vi, hein? Já passei por isso. Isso aí é observação, fica aqui, vamos fazer tomografia, avaliar os sinais, né? Certo. E de lá para cá, desde que você se formou na área de cirurgia plástica, o que você vê que mudou? Tanto de exigência do público, quanto dos equipamentos em si? Deve ter mudado muita coisa de lá para cá. Da demanda do que o povo procura. Sim. Eu estava pensando sobre isso. Até a técnica, tudo que eu aprendi na minha formação, hoje eu acho que eu não faço mais nada do que eu fazia quando eu me formei. É completamente diferente, porque a especialidade foi mudando
E o público, né, a exigência, a gente percebe que tem coisas que são sazonais, que, por exemplo, teve uma época que as próteses, por exemplo, colocar prótese de silicone tinha que pôr próteses grandes. No começo eram próteses pequenas, depois vieram as próteses grandes, tudo muito... Mas isso na questão da moda, assim. Isso, e aí hoje, por exemplo, já está voltando a colocação de próteses menores, a pessoa fica com Eu lembro que tinha uma galera mais... que colocava prótese na bunda, e não sei, parece que ninguém mais põe, ou eu tô... É engraçado, isso aí a gente estava comentando, a prótese de silicone, a prótese glútea, quem faz prótese de mama... Prótese glútea, É. desculpa, foi bom, né? Quem faz a prótese de mama, as pacientes que fazem prótese de mama, elas gostam de falar que fizeram. Quem faz prótese de glúteo não conta. Então, por que Elas será? não Por que contam. será? É porque eu acho que no Porque dá pra Brasil... ganhar uma bundinha agachando, Não, né? mas no Brasil... Fazendo uma Às academiazinha. vezes não, às vezes é bastante difícil. É como a gente fala na mama, por exemplo. Você pode treinar, às vezes a paciente fala, não, vou fazer um pouco de academia, vou melhorar minha musculatura peitoral, vai aumentar. Não tem jeito. Para você fazer o aumento, Tem que ser silicone. ou silicone, por exemplo, no glúteo, ou silicone, ou enxerto de gordura, né? Você faz uma lipoaspiração e enxerta a gordura. Então não diminuiu, só que a turma não conta, É, basicamente. Não diminuiu, não, muito pelo Mas contrário. assim, Eu acho que até aumentou hoje. Mas que nem o silicone no seio dá pra gente perceber mais fácil, né? Sim. Né? No glúteo aí já não. Mas usando a técnica correta, fica uma prótese, ela fica quase que imperceptível. Se a pessoa usar a técnica correta da colocação da prótese, sim. A gente, nós acabamos percebendo porque Sabe. você é uma celebridade e tal, aí você acompanha, tem posições que ela aparece que você fala, ó, isso aqui é uma prótese de glúteo. Tu é chatão assim? Ó, vou dar um exemplo. Eu sou jornalista, né? O Zé também é. A gente tá assistindo lá Globo, qualquer coisa, aí olha, aí tem um erro, um negócio que ninguém percebe, ou o cara fala uma coisa, se confunde ao vivo, ou uma técnica de edição, a gente acaba percebendo. Sim. Vocês ficam olhando assim, passa uma pessoa aí, aquela ali é 350 ml, tal, ou não? É da profissão. Você da fica profissão, olhando da assim? profissão. É da profissão. Uma vez eu fui fazer um comentário no Instagram, eu fazia personal e eu fui fazer comentário de uma maromba aqui conhecida, subcelebridade, né? Que eu comentei com o meu personal, eu falei, Du, fulana, olha quando ela faz o exercício, ela tava fazendo exercício de 4, né, levantando o bumbum, dá pra ver a prótese dela lateralizando. Pessoas porque o comuns movimento não vão perceber. Isso. Só que ela é enorme, ela tem uma bunda desse tamanho, muito grande, trincada, entendeu? E só que assim, Ela é fisiculturista? ela ela não é fisiculturista, ela é... Influencer da área de... Não, ela Isso, é tá falando da modelo Graciane fitness, Barbosa. modelo... Exatamente. É a Graciane. Pronto. Tem um vídeo maravilhoso dela semana lá em Trabalhar com cima nós. do... Exatamente. Em cima do Ela do tem prótese de piano. glúteo, e aí ela me bloqueou, Ela tem? ela falou assim, não falo o que você não sabe. Mentira. Ela bloqueou. Aí ela me bloqueou porque eu não conseguia responder depois. Poxa, tá na cara. Você foi bloqueada pela... Ela tem um Graciane. corpo super musculoso, só que aquele bumbum dela, Ah, pra ter um bumbum grande é gordura. Todo mundo acha que eu tenho prótese de glúteo. A minha não, a minha é gordura mesmo, entendeu? Né, Marcelo? Marcelo porque eu examinou falo- bastante o Até porque no eu começo. falo, eu Desde a casei solteirice. por causa do meu bumbum. Ele tropeçou na academia, né? É. Então, assim, é natural. mas é uma... Treino bastante. É um orgulho que você tem. Eu acho, né? Arrumei um marido, Não, mas peraí. entendeu? Mas eu não acho ruim, eu acho legal a prótese de glúteo. Se eu não tivesse bumbum, eu colocaria. Eu acho que fica lindo. Lindo mesmo. E foi no Instagram isso aí. Você não mandou... você mandou no comentário. No porque agora dá pra comentário. mandar no direct e comentar, né? Então, Só que você não imaginou que ela fosse... ela falou, não fala o que você não Tem sabe. milhares de Poxa, comentários lá, porque às vezes olha, passa batido, né? Mas Olha o bumbum, ela faz e lateraliza a prótese ali. Tem como, Aí fica aí agora o questionamento. entendeu? Ela acha que ninguém sabe. Então. E aí ela vê um comentário, falou, vou apagar que vão pensar. Ela é invejosa, tá falando aqui. Exatamente. Que loucura. Mas é aquilo que a gente tava falando, que quem tem prótese de glúteo não comenta. Não comenta. É porque, na verdade, ela é uma inspiração fitness, né? Pra muita gente.
E é isso. Às vezes ela vender que teria uma prótese. Mas olha só, ela tem um corpo super trincado, Sim. alimentação, os hormônios, que é batata com ovo que ovo, come, Com né? certeza. É a batata com os ovos, né? Whey protein puro. Whey, e assim, não vejo problema dela ter colocado uma prótese de glúteo, porque Eu você também não vai não ficar vejo. olhando. O bumbum é gordura. Mas eu acho que ela Bumbum é já gordura e mentiu músculo. lá atrás pra galerinha. E aí ela não consegue mais, acho que, voltar a versão. Sei lá. Pode ser. É difícil, né? Entendeu? Porque ela falou assim, e essa bunda aí? Ah, agachei muito. Aí vem alguém e dedura. Entendeu? Alguém com credibilidade pra isso. Você fica na rede social? Não, um pouco, né? Pô, Olhando as próteses? Tá vendo política só, né? Eu gosto de ver política. Você fica onde na É. política? Eu gosto de ver política. Vejo, No Instagram? Vejo bastante Instagram, vejo bastante... Vejo também, né? Mas Não é um ambiente muito saudável de Não, não é. discussões, né? Não é. Pode falar. Não é. Cara, não que é. loucura, não? Não é. Pô, Não é porque nós somos comandados por pessoas, independente de quem vença. Isso até eu discuto bastante com a Sabrina. Que a pessoa promete para todos os lados, qualquer um em que entrar lá, ele vai prometer 1 milhão de coisas que ele vai fazer, que ele vai acontecer, e quando chega na hora lá, não faz e não acontece. Às E vezes pra coisas gente- que ele pra- nem tem alcance de fazer. E para nós, realmente. pobres mortais, nós todos aqui, temos que abaixar a cabeça e trabalhar, e pagar imposto. Sim. É isso É. que nós temos que fazer. E as redes bastante sociais imposto. tem essa questão da política, mas a gente voltando para o caso da cirurgia plástica também, a gente vê muita influência hoje das redes sociais nos procedimentos que são pedidos, não tem Muito, bastante? Muito. Todo mundo chega... eu quero a boca da Angelina Jolie, eu quero a mandíbula de não sei quem. Eu vi no Instagram. Eu vi no Instagram bastante foto. marketing em cima de uma coisa que deveria ter um pouco mais de Cuidado. né? É Isso, muito de marketing. certa forma, não ajuda o ramo de vocês? Ou atrapalha? Essa década que a gente está vivendo agora é a década do wellness, né? do bem-estar. Então, o cuidar do corpo, de alguma maneira, você pode ver, a gente está falando o tempo todo de academia, de não sei o quê, de alimentação, cirurgia plástica. Uhum. Então, as pessoas têm feito... Então, por esse cuidado no corpo, está se disseminando muito. E hoje em dia, quem não nasce com alguma coisa que a sociedade está determinando, que o homem tem que ter a mandíbula grossa, o queixo quadrado. Então, hoje você tem os preenchimentos, por exemplo, que acaba resolvendo uma boa parte disso aí. Você tem cirurgia? Se eu Em tenho, Você? só de joelho. Plástica, não. Eu Faz um preciso de uma, escândalo né? quando eu vou Faz- fazer botox, né? Ah, Faz um escândalo, né? o tox não é Eu cirurgia. sou né? meio patife. Não, Você não mas gosta, não? Os homens, eles são um pouquinho mais, eles têm um pouquinho mais de medo para fazer cirurgia, né? Eles têm... A gente tem medo de vacina. Sim. Injeção. Não, é que eu tenho uma- medo da anestesia do dentista. A mulher com 14 anos, 13, 14 anos, ela já começa a ter dores, né? Porque ela começa a ter os ciclos menstruais e começa a ter sangramento. Então, elas vão engravidar e a criança vai ter que nascer. Vai ter que acontecer alguma coisa, vai cortar, vai dar ponto, vai ter recuperação. E o homem não. O homem, em momento algum da vida, ele passa por isso aí. Ele não tem sangramento, ele não tem dor. Então, o homem, quando ele tem uma dorzinha de cabeça, alguma coisa... É uma dorzona. Não é uma dorzinha. Aquilo é importante, aquilo é muito importante. Muito importante. A Então, as gripe mulheres, elas se submetem a procedimentos maiores, né? Um homem com gripe é incapaz de fazer qualquer coisa. Exatamente. Lá no consultório, a porcentagem assim, de homem é baixíssima. De 5 a 10. 5 a 10%. Foi aumentando. Aumentou, a gente percebe que nos Aumentando, últimos é. anos Nos anos aumentou aumentando. O bastante. que eles Sim. procuram, assim? Os homens, eles gostam, fazem lipo, fazem pálpebra, faz nariz, faz orelhas em abano, faz lifting, que é cirurgia de rugas. Mas aí é uma questão... Estética. É vaidade, mas é... Não sei, eu tô falando assim, por exemplo, a mulher, ela vai lá, ela já, tipo, ninguém repara que ela tem o seio menor, ou ela, mas assim, ela se sente bem Sim, tendo. Já a pessoa que tem orelha de abano, por exemplo, é um negócio que vira apelido, Sim. é um negócio assim. O homem, ele vai mais por causa disso, ou é um lance de, tipo, um pouco mais de vaidade, assim? Não, a gente percebe que a cirurgia plástica, ela dá certo quando você atua na queixa do paciente, o que incomoda ele, não aos outros. Quando a pessoa ela é guiada, porque, por exemplo, às vezes pelo marido, olha, você não sei, tá um pouquinho
sobrepeso, mama. Então, às vezes, a pessoa ela não está convencida daquilo. Então, a gente percebe que quando o paciente te procura porque ele tem uma coisa que está incomodando, Ele é mais assim, ele né? é, Bom, sim, isso. e ele vai te mostrar o problema dele, você vai conseguir ver se tem indicação cirúrgica e quando você faz a cirurgia, a probabilidade daquilo dar certo é muito maior. Vocês chegam a ter uma conversa com a pessoa nesse sentido de se é só por vaidade, se é só por adequar aos padrões, ou se a pessoa realmente quer, se a pessoa não está se sentindo bem com isso? Vocês chegam a ter uma conversa assim com os pacientes? Como que é? Isso aí você vai desenvolvendo durante a sua prática diária. Você vai Sem aprendendo. querer, você chega a convencer alguém de não fazer a cirurgia. Porque, assim, minha referência de cirurgia plástica é o Dr. Hollywood, que eu assistia lá na Rede TV. Péssima referência, meu Deus. Eu achava maravilhoso que chegava uma mulher lá. Aí ele falou, eu queria fazer o seio, tal, o glúteo e tal. Não, é maravilhoso, você é linda, não precisa. Isso é mentira. Não sei o quê. E aí, às vezes, nunca dava certo. Mas ele falava de um sentido assim, não precisa. E fazia, no caso. Chega a ter gente assim que fala, pô, eu quero fazer isso, tal, não sei o quê, mas é perigoso, tal. Tem alguns procedimentos que até são perigosos. Sim, às vezes a gente tem pacientes, por exemplo, que elas querem... A paciente, às vezes, por exemplo, ela está com sobrepeso, ela está sem atividade física, não está fazendo dieta, e ela quer deitar na mesa de cirurgia e resolver a vida dela. Isso aí é Graciane. E sair a Graciane. Então, você, durante a conversa, a consulta, ela é muito importante por causa disso, para você saber se a pessoa tem queixas reais, né? O que ela está queixando e o que dá para ser feito, se vai casar para você ter um bom resultado, tanto para ela quanto para a gente ficar satisfeitos, né? Para todo mundo ter satisfação. E o perigo é que às vezes muda muito também os padrões, como a gente comentou que de uns anos para cá foi mudando as modas, a gente diz, e às vezes a pessoa fazer um só para se adequar, daqui a alguns anos ela pode até se arrepender, né? Isso é verdade. Por isso que uma das coisas que foram boas no mercado hoje da cirurgia plástica foram os preenchedores, né? Os preenchimentos, eles são bons porque eles são temporários. Então, e os definitivos, os preenchimentos que as pessoas usavam, que eram os definitivos, eles são perigosos, né? Que eles que deram problema. Como assim, preenchimento? Tem os preenchimentos, eles são substâncias que são biocompatíveis, né? Que você faz em injeções, você vai injetar no rosto da pessoa. Por exemplo, ela tem um sulco nasogeniano, que é esse sulco aqui, bastante pronunciado. Então, você preenche ele, você pode aumentar malar, pode aumentar lábio, pode aumentar o ângulo da mandíbula, pode aumentar queixo. Então, é sempre coisas que você vai fazer aumento, porque você preenche e aumenta. E aí, tipo, tem o que fica para sempre. Já foi se usado, é uma medicina aí que o pessoal faz, mas é perigosa, que usa preenchedores que eles são a base, eles são plásticos, acrílicos, e eles são definitivos, ou silicone ou acrílico, e eles são definitivos. Ainda hoje o pessoal faz isso aí? Ainda hoje. Okay. Você vê, a gente acompanhou vários casos de preenchimento de região glútea ali, com óbito, o paciente passou mal, foi a óbito, e eles continuaram fazendo. Vira e mexe aparece, a cada 2, 3 meses aí aparece um caso novo aí, de que o paciente foi lá e fez um preenchimento com substâncias... Lembrei de um caso aqui, às vezes a gente vê nas travestis, que você olha meio de longe assim, você percebe que tá não tá muito padronizado. E... não sei se é. Eu acho que tem gente que faz de maneira clandestina. Isso mesmo. Tem bastante clínica clandestina aí, hoje? Então. Às vezes a clínica até não é clandestina, como eu já vi acompanhei pacientes, mas a pessoa usa substâncias que não são biocompatíveis. Que nem de glúteo, né? Às vezes a perna tá bem mais fina e a bunda gigante, assim. Sim. E aí você percebe que ali não tá natural, né? Proporcional. Não sei, parece que não... Isso, você lembra quando eu falei sobre a técnica? Se você fizer uma técnica correta, tem uma medida que se faz de quadril, tudo, para você calcular o tamanho da prótese. Então, uma consulta, quando você vai fazer, por exemplo, prótese de glúteo, o paciente não chega e fala, eu quero tantos ml. Eu quero tanto. Você vai fazer uma medida de quadril dela, tem várias medidas que você faz, e a partir daquilo você vai indicar o tamanho da prótese. E aí, fazendo a técnica correta, que a prótese ela tem que geralmente ficar no meio do músculo. Ela não fica
nem acima nem abaixo do músculo. Essa técnica ela é um sanduíche. Você abre o músculo glúteo no meio, porque o músculo glúteo ele é um dos músculos mais espessos que a gente tem no organismo. Ele tem mais de 6 centímetros, às vezes 6 centímetros ou mais de espessura. Você abre ele no meio, faz que nem um sanduíche. Abre ele no meio e põe a prótese. Vai pôr a prótese ali. E tem gente que procura para corrigir procedimentos feitos errados, ou que deram errado, que não ficou muito bonito. Tem gente que procura para fazer correção, sim, nesse caso? Sim. E às vezes você vê, por causa de, como você falou, da moda, né? Eu vi lá, hoje tem tem uma cirurgia que é mommy makeover, né? Que é a cirurgia após a mulher ter tido filhos. Então é mama, abdômen, lipoaspiração. Só que esses procedimentos, se você associa procedimentos em grande quantidade, a gente tem limites para fazer. Porque antes de tudo, eu falo sempre assim, cirurgia plástica. Cirurgia plástica, antes de tudo, é medicina. Certo. Então não dá para você... Quando você faz uma lipo, por exemplo, a gente tem partes do corpo que a gente pode lipoaspirar e com porcentagem do corpo e porcentagem de gordura que você pode tirar. De 5% a 7% de gordura do peso corporal, 40% da superfície corporal para se mexer. E às vezes esses limites são ultrapassados. E aí é o que a gente ouve falar aí direto na internet que aparecem esses casos, né? Que... Tá rolando uma moda aí, que é a questão da harmonização facial. E, não sei, eu fico com um pouco de receio, porque tem muita gente fazendo, e eu percebo que a galera tá fazendo eu não sei se isso é perigoso ou não, até vocês estarem aqui podem falar para mim, você como dentista e tal. Em clínicas odontológicas tá rolando bastante essa questão estética do rosto, e algumas pessoas, eu não sei, parece que algumas pessoas eram mais bonitas antes do que agora. Tem a questão do lábio também, estão colocando bastante. Isso não é na clínica de cirurgia plástica. Quem faz a harmonização facial? É cirurgião plástico ou dentista? Não, é assim, ó. Ou eu vou falar como dentista, apesar de não atuar. O dentista tem a liberação, não por lei, ele tem condições de fazer os preenchimentos faciais. A gente estuda a face. O problema não é fazer. O fazer, eu vejo o Marcelo fazendo todos os dias. Eu não faço, eu não quero. Porque eu acho que é a hora de dar algum problema. Você vai saber conduzir... Como procedir. Porque pode acontecer com preenchedores, pode acontecer... O Botox é difícil, né, Marcelo, ter algum problema. Mas, assim, até esses dias teve uma influencer, sei lá, que foi fazer um Botox, o olho dela ficou um pouquinho mais fechado. Teve uma pitose palpebral. Pode acontecer, é raro, pode. Isso não, com alguns meses ali, com alguns exercícios, vai voltando ao normal, até o efeito do Botox. Assim, ela não vai ficar assim. Mas os preenchedores... Mas por algum tempo? Até ele terminar o efeito dele. E tem coisas que você tem que fazer para ele acelerar a volta ao normal. Agora, os preenchedores, eles podem causar necrose. Então, o que é feito? Só pra entender. O que é harmonização? Porque, assim, a harmonização, vamos lá. O que é? Tem bastante dúvida, todo mundo tá falando. Você tem harmonização? Eu tenho. Eu fiz lábio, preenchimento no lábio. Tá. Marcelo usa ácido hialurônico no lábio. Eu fiz preenchimento no malar. Malar é a maçãzinha? Aqui, Tá. Mas é bem sutil, não foi nada... Eu acho que não está exagerado. Vocês perceberam que eu tinha... Não tinha percebido. Não tinha percebido. Então, sinceramente, não. Então, porque a gente vai envelhecendo, né? Então vai murchando. E aí ele vai dando uma sustentação. É indiscreto perguntar a idade ainda? Quantos anos? Ai, meu Deus, se eu pergunto que eu falo... eu acho que indiscreto, vou ver com o Marcelo, que ele é um cara... É indiscreto perguntar a idade pra mulher ainda? Não, eu acho que é até interessante, porque hoje... Antigamente as pessoas tinham 30 anos e aparentavam mais. Mas hoje, é com embasamento científico essa pergunta, viu? Sim. E hoje hoje é o contrário. Para fins científicos. Eu tenho 42. Acabei de fazer esse mês 42. Parabéns, então. Feliz aniversário. E tá. Faz aqui e tal. Aí você pode causar necrose. Eu acho que o exagero é feio. Tá? Na hora que você faz os preenchimentos, eles ficam exagerados, assim, uns 4, 5 dias, né, Marcelo? Até uma semana. Porque tem uma meninada nova fazendo, né? A gente teve alguns casos recentes que acabam viralizando
na internet que a gente vê uma aparência meio quadrada no Então, rosto. o que eu acho Por que assim, É uma coisa grotesca, o né? Fica preenchimento exagerado. É porque foi exagerado isso. É. O preenchimento é para preencher o que você perdeu, na minha opinião. Então, eu, quando mais jovem, tinha uma bochechinha maior, tá? O meu lábio, eu sempre tive lábio grande. Eu fiz só um pouco para dar uma... para aumentar mais um pouquinho. Mas aí eu fui perdendo a bochecha. Às vezes, pessoas que emagrecem muito, eles vão perdendo. Então, eu acho que legal você repor o que você tinha. Não começar, as meninas de 20 anos isso que a começam gente tá vendo, aquele boca enorme, cabeça aquela gigante. bochecha. Ou alguém que ficou famoso recentemente já corre para fazer algum procedimento desse, né? Que a gente vê exatamente. bastante hoje. A ideia aí a metodologia que você tem como ideal, pelo que eu entendi, é reconstruir o que foi Exatamente, perdido e não criar algo diferente, assim. Até porque... Você falou dos riscos, né? Que nem tá lá na clínica, você tem, além de você ser médico, você tem todo um suporte que em alguns locais não tem. É esse o risco, você fala? Desse também e também como a Sabrina falou, da técnica, né? Você fazer a técnica de forma correta, porque, queira ou não, o rosto ele é altamente irrigado, né? Ele tem a circulação é grande. Então você pode ter, por exemplo, fazer uma injeção inadvertida, injetar dentro de uma artéria, dentro de uma veia, e ter uma complicação. Pode ter, por exemplo, o que a Sabrina estava falando, necrose. Você pode ter necrose tecidual. O que é a necrose? É a morte de um pedaço do tecido. A gente já vimos casos na internet de pessoa, por exemplo, perder a parte lateral do nariz. Não tem volta. Não tem volta. Aí é fazer... E você tem substâncias que quem faz a harmonização facial, ela tem substâncias que você injeta que, como ele é um ácido, você tem substâncias que são catalisadoras, que elas vão dissolver esse ácido. Então você pode reverter o quadro. Então, vamos supor, você faz essa injeção, você percebe que na hora a circulação do local começou a ficar ruim. Começou a ficar meio vermelho ou meio pálido, a pessoa começa a sentir dor. Então, nesse momento, você tendo uma substância, que é uma coisa que a gente fala que às vezes as pessoas que fazem, já pegam e começam a fazer, tanto que nos cursos... Ela não vai saber o que fazer depois. Tanto que quem dá grandes cursos de harmonização facial, eles falam, a primeira coisa que você tem que ter no consultório é o que reverte a harmonização. É a substância que reverte. Até porque você pode errar, por exemplo, pode ter algum médico, cirurgião muito bom e errar. Isso aí tá sujeito. Não, pela variação anatômica. Às vezes você tem uma variação anatômica, você está ali no lugar certo, você não vai ter problema ali, mas a pessoa tem uma arterinha, alguma coisa que passa ali muito perto por ter variação anatômica. Mas você, como profissional, você estudou, fez o curso, fez tudo certinho, você vai fazer, vai atuar e não vai ter problemas maiores depois. Tá friozão aqui, você tá com frio, né? Eu tô gelado. Não tem como dar uma baixadinha. Vai dar uma baixadinha, eu tô com Vocês frio. também estão com frio. Tô tranquilo. Não, mas tá de boa. A gente recebeu algumas perguntas que são... Você tem aí? Eu tenho. Tem uma pergunta que foi muito boa que eu acabei recebendo ontem à noite, que era justamente naquela questão de se adequar aos padrões. A pessoa comentou que ela tinha muita vontade, não comentou qual cirurgia plástica que ela queria fazer, mas ela comentou que ela tinha muita vontade, mas ela não sabia se era ela que queria ou se era a sociedade que estava impondo, e ela acabou adquirindo essa vontade. Como que... Isso é muito filosófico. Muito filosófico. Exatamente. Muito filosófico, mas era basicamente essa dúvida que ela tinha. Muita gente deve ter essa dúvida. E aí, como que é? Tem alguma orientação para essa pessoa? Como que é essa conversa? Se a pessoa procurar a clínica, vai ter esse tipo de papo com ela? Como que vocês fazem esse diálogo? Com o tempo e com a experiência, você vai sentindo o paciente. Você vai ver se a pessoa só quer aquele modismo ou se ela tem a necessidade de fazer o procedimento. Então, conversando com a pessoa, fazendo uma boa avaliação, você dificilmente decide um procedimento em uma consulta. É quase um trabalho psicológico, tanto né? que hoje, quando tem a coisa da internet, da gente fazer consultas telemedicina, consulta à distância, pacientes de outros países, mas sempre eles vão vir para uma consulta presencial, para você estar olho no olho, sentir, examinar a pessoa, para você saber se ela tem indicação, se a cabeça dela está boa para aquilo, para fazer o procedimento, né? Porque a cirurgia plástica é a única cirurgia, é o único procedimento cirúrgico que você encosta no corpo da pessoa e toca na alma dela, na mente.
Muda a autoestima, muda tudo, né? Muda tudo. Então, a pessoa tem que estar muito decidida, tem que ter indicação e tem que estar decidida para fazer o que tem que Mas fazer. eu acho que a maioria está decidida, é difícil ter uma paciente que está Sim. na dúvida. É difícil. pergunta, Elas que você chegam, acha? A pessoa chega para você e fala assim, o que você é acha? difícil. É difícil. Já teve, mas é difícil. As pessoas vão, olha, eu quero pôr peito, eu não tenho, meu sonho era colocar. É difícil a gente atender, eu falo, olha, eu acho que eu estou precisando de fazer meu rosto, mas eu não sei se eu quero. Tem. Eu faço isso pra cortar o cabelo. Então. Eu sento, nem pensei como que eu vou cortar. Aí faz aí. Vê o que você sentir no coração. Mas eu acho que a cirurgia plástica é diferente. Pô, você tem mas as tudo... mulheres são mais... de vez em quando aparecem as indecisas. Mas elas vão mais com foco. Mas né? quando está indecisa, a gente tem por hábito, se a pessoa recuar. Vai para casa, pensa, conversa com a família, tudo, para você se decidir. E às vezes o marido leva a esposa, isso é muito chato. Sim. Quando assim, não, é legal o marido quando leva, incentiva. Olha, ela quer fazer o Quando peito, tem uma preocupação, exatamente. quando ela... Mas ela às vezes já chegou e marido lá e falou, olha, eu queria que ela fizesse marido falando como quer que faz. Sim. Só faltou ele pegar o bisturi e fazer, né? E, né, Marcelo? Como que queria o peito e a mulher não falava nada. Exatamente. Isso é chato, né? Porque às vezes ela não quer, às vezes ela tá bem. Às vezes dá pra sentir no rosto dela que ela tá meio que forçada. Né? E aí? Ele escolhe o tamanho da prótese. Mesmo? Isso aí aconteceu e foi engraçado, porque aí, no final da consulta, eu cheguei para a paciente e falei, olha assim, não presta atenção no seu marido. Na frente dele? Na frente dele. Vamos nós dois, porque é você que vai operar, você que vai passar pelo procedimento, vai ter o pós-operatório, o corte, curativo. Todas você quer operar? Aí a pessoa, sabe, aí olha para o marido e fala assim, é mais ele. Então, aí você fala, olha, então vai para casa, pensa bastante. Conversa com ele, porque alguma coisa talvez dentro do casamento não esteja bem. Voltaram? Não voltaram, esse casal não voltaram. Então a gente vê que tem um trabalho, um psicólogo, né, junto com o cirurgião plástico. Tem que ter, sim. Tem que ter. Que loucura isso. O que tem a dúvida? Então você falou de marido, né? A Giovana, minha namorada, ela até foi fazer uma avaliação lá contigo, tal, a questão do silicone. E a galera tava brincando, falando assim, de questão de ciúme, né? Porque o cara fala assim, você vai pôr, sei lá, vai pôr uma prótese de silicone. Você vai ter que ver a pessoa lá, tal, avaliar certinho, sem a blusa e tal. Tem uns caras que ficam ciumentão contigo lá, vocês ficam juntos lá, né? Não, eu não entro nas consultas com ele, a não ser que ele veja a necessidade, ele me chama. Difícil, né? Às vezes uma cirurgia mais íntima que precisa de alguém na sala para ele estar examinando, então ele me chama para até a paciente ficar um pouco mais confortável, né? Mas e o namorado, o marido, assim, os caras entram lá? Então, tem alguns que têm ciúmes, né? Tivemos até um caso há pouco tempo atrás que o cara fica entrando no meio dele para fazer o pós-operatório, vai tirar o ponto, né? Poxa, eu nunca tive ciúmes de paciente nesse sentido, nunca. Ainda minhas amigas brincam, falam, nossa, o Marcelo vê mulher pelada todo dia. Eu falo, gente, a profissão dele. Disso, ele ia ter que mudar a profissão, basicamente. O que eu faço, né? Então, quantos peitos você já viu na vida? Você sabe? Incontáveis. Entendeu? Todo dia, toda hora, e assim, é uma questão muito... Tem que ter... tem que ser evoluído, né, meu? Não é nem evoluído, eu acho que é o respeito. Então, você não pode ir num médico que você acha que vai te desrespeitar. As mulheres vão aos ginecologistas, que é muito mais íntimo uma consulta. Tem muita mulher que não vai, né? Prefere outra mulher. Eu acho assim, você tem que confiar no médico. O meu é o ginecologista há anos e eu confio muito nele. É um homem. É um homem. Eu nunca... Eu acho que é a mesma coisa. Então, se você acha que ele vai lá te examinar e vai tirar casquinha, nem vai na consulta. E o médico, ele tem que ter bem noção. Não sei se eu acho que deve ter matéria na faculdade sobre isso.
sobre como tratar o... Ética. Uma ética. essa muito, questão muito. aí. Eu, desde o primeiro... Porque você, dependendo do que você fizer, acaba a sua profissão Exatamente. na hora, Sim. porque as pessoas falam demais sobre isso Exatamente. aí. Sim. Tem rede social hoje aí, você é canceladaço. Tem que tomar muito cuidado. Muito, muito cuidado, né? Então... Tem que ser mal interpretado, né? Então Tudo uma ele... questão de profissionalismo. Né? Sim, que ali é o nosso templo. A clínica nossa é nosso templo. Então a gente acredita muito naquilo, tratar todo mundo com o máximo respeito possível, com organização, sabe, com capricho, para que a pessoa ela está te procurando para um tipo de serviço e que ela seja bem atendida naquele serviço. Ela se É, sinta e, acolhida, é, confortável. Sim, eu vejo assim, para você é mais uma cirurgia entre milhares, ou sei lá quantas você já fez. Para a pessoa não, né? Para a pessoa é uma que talvez Mas a seja a gente- única a na gente vida tenta dela, um tratar- sonho. Mas a gente pensa É. muito sobre isso. Isso aí é uma coisa que a gente conversa bastante e trata, por exemplo, cada dia tem uma cirurgia. Aquela paciente, aquele dia, aquele momento é para ela, é para aquela pessoa. A gente Cuidado vai, dela. o cuidado dela, fazer tudo que for possível Uhum. para aquilo. É a estrela da noite. É tudo para ela, porque a gente sabe da importância, né? Como o padre faz casamento todo dia, mas quando a noiva entra, é aquele horário, aquela coisa é dela. Então É a gente único, sabe né? que é único. E Mas se não sabe for a Gretchen, exatamente, que aí não é o único. exatamente Ô, isso. Júnior. Exatamente como você falou, da pessoa, ela está para ela aquele momento, né, que ela fala, puxa vida, você faz para tanta gente, mas essa minha cirurgia é única. E a gente E é um sonho, às vezes a pessoa tá anos juntando uma grana ali, trata como tal. né? Ó, Trata- peraí, isso aqui é o dinheiro separado. Isso. Pra Não, minha e você tem próstata. que ter o cuidado, né? Aquela pessoa ali tem uma família, Sim. Ela é filha, ela é filha de esposa, alguém, ela é- ela é mãe de alguém. Então, eu penso, porque eu, quando às vezes vou em algum médico, eu gosto de ser tratada como única. Eu não gosto de... Então, eu falo, o que que eu espero? E não é só, porque eu faço a parte administrativa lá. Então, ele vai fazer a consulta e tal, e eu converso com o paciente sobre orçamento. Não fica nem com ele sobre isso. Ele Uhum. gosta de fazer Só o cirurgia. contato ali, o... Ele é a parte cirúrgica, e aí... Então, quem quiser um desconto já sabe quem procurar. Então, a gente tem que ter um cuidado individual com a pessoa. Não é? Até porque no caso Você quando vende uma cirurgia, vamos dizer, vende uma cirurgia, porque ele fez a consulta, ele vai explicar a parte técnica, ele vai explicar a parte médica, e eu vou ali, na minha sala, eu passo o orçamento, é o agendamento. Você é a business ali. Então, só que você tem que saber o seguinte, não é só vender vamos dizer, vender uma cirurgia. Eu acho que o mais importante é um pós. É você ter acesso, você vai fazer uma cirurgia com ele, tá? Você pôs uma prótese, e você pôs uma prótese numa sexta-feira. No sábado ele vai ver tua namorada, vai consultar ela, tá tudo em ordem, tá um dia depois da cirurgia, ele sempre vê o paciente. Ah, mas no domingo ela teve uma dúvida, o curativo dela sujou de sangue. A hora que ela tiver, ela vai mandar o WhatsApp pra mim, ou pra ele é mais difícil ver, mas assim, ele já até avisa, manda pra Sabrina que eu tô o dia inteiro ligada, porque ou me liga, ou ligar pra ele, ele atende. Uhum. Você tem que dar o respaldo. Eu acho que é que nem a gente estava falando, o paciente é único. É a primeira cirurgia dela, mesmo que não seja. Ela tem dúvidas sobre um pós-operatório daquele. Ela pôs peito, mas pode sangrar? Será que o curativo suja? Deve Será ter que não suja? medo Pra mim também, é né? óbvio aquilo. Pode sujar, e daí, né? Mas ela não é. Então, assim, a gente entender que, assim, a dúvida do paciente é 24 horas que a gente está aberto. Até um medo, uma insegurança já, né? E aí a pessoa vai te mandar mensagem e você não responde. A pessoa vai te ligar e não responde. Poxa, então, não é só fazer a cirurgia, eu acho que você dá um Vamos parar, acompanhamento depois. Sim. E nesse pós tem uns casos, assim, urgentes, que precisa correr pra clínica pra fazer alguma coisa, pra... Sim, às vezes você Ou tem um bobagemzinha ponto... também que as pessoas, às vezes... deve- a maioria, graças a Deus, é Uhum. dúvidas que você tira, Sim. entendeu? Sim. O meu WhatsApp curativo mesmo. sangrou normal. O curativo tá aí pra sangrar, pra segurar, fica tranquila. Dá alguma Entendeu? orientação ali. E tem. Às vezes você tem que ir pra clínica trocar o curativo, porque, nossa, sujou muito, não vai largar o fim de semana curativo assim, né, Marcelo? A gente tá sempre... Quando o Marcelo opera, a gente não sai pra viagem. Então, Uhum. assim, ele Tá de meio opera... de plantão, né? Não é assim, operou sexta-feira, sábado nós estamos... Viaja, só volta uma semana depois. Uhum. Não.
Você Até vai ver. porque você não quer ir viajar e ficar ali também olhando. Não é nem por isso. É porque isso dá um sangramento que você precisa Isso, trocar. A gente é. tem equipe que vai, a gente tem a instrumentadora dele, Patrícia precisa trocar um curativo. Ela entende, ela trabalha com isso há muito tempo. Então ela troca tal, mas ele gosta de estar de perto, né? Tá pertinho dela. A gente recebeu até uma pergunta aqui a respeito do tamanho das próteses de silicone. Você falou que a questão, né, para ficar padrão, tal, não sei o quê. Existem pessoas que chegam lá e querem arrebentar a coisa, quer fazer tal prótese. Aí você olha, tal. Qual que mais rola ali hoje? A pessoa quer ter um seio que pareça natural ou não, mais ou menos. O que a gente percebe é que as pessoas, hoje a cirurgia plástica, as pessoas procuram a cirurgia plástica para ficarem normais. Teve um tempo atrás que elas queriam bater recorde, né? Então, por o peito não sei o quê, por a prótese de glúteo gigantesca. Eu tenho a sensação que nos Estados Unidos as mulheres, parece que elas são, têm os peitos maiores ainda do que, não sei se é gosto, qual que é? Cultura. É cultural. Como aqui no Brasil, que É o todo glúteo, mundo gosta né? do glúteo, Sim, nos Estados Unidos eles têm é o muito... peito. Se bem que hoje, com a mistura de culturas, né, com a globalização, eles Sim. têm as latinas, né? As mulheres latinas nos Estados Unidos, elas ganharam muito destaque, Sim. né? Então, todas elas, e principalmente por causa do glúteo. Então, Que é um equilíbrio ali, né? E o Brasil, por exportar cirurgia plástica, por ser um país muito forte em cirurgia plástica, tanto que você assiste esses programas, você vai ver ele falando lá sobre Brazilian Butt, né? Que é o bumbum brasileiro, que é geralmente com lipoaspiração, com injeção de gordura no glúteo. E, então, isso aí disseminou bastante. Mas, voltando ao que você perguntou, que as pessoas hoje, elas querem ficar normais. Então, se a pessoa tem uma mama muito pequena, ela fala assim, poxa, eu quero aumentar. Eu quero, lógico, vou aumentar, eu quero que apareça, mas também não quero ficar batendo recorde. Não quero que a mama chegue antes do que... Quer derrubar. Não, vocês comentaram que que vocês tentam sempre não exagerar, para ter essa conversa com a pessoa, para ela não colocar coisas exageradas, para não exagerar nesses procedimentos. Tem algum limite da cirurgia plástica que você comenta que até aqui dá para ir, para preservar a naturalidade da pessoa? Existe alguma coisa desse tipo? Sim, por isso que a gente faz medidas. Você pode fazer, por exemplo, tem uma técnica de colocação de prótese que você faz medida do tórax, você faz medida da espessura da pele da pessoa, da prega, da pele, da mama, e a partir daquilo você vai numa tabela e vai dizer, olha, para você ficaria bom uma prótese de tamanho tal. De fato, E às vezes, e normalmente são maior. E normalmente são próteses pequenas. Sim. Não são próteses grandes, não. E tem gente que fala, eu queria um pouco maior. Não, e é engraçado porque muitas pessoas te procuram porque as amigas falaram. Sabe? Falaram, olha, você não vai ficar feliz se você puser uma prótese de 300, por exemplo. Aí você vai examinar a pessoa e às vezes até acontece ao contrário. Às vezes você fala assim, não, você pode pôr até prótese maior que 300. Não foi porque a sua amiga falou que 300 vai ficar bom. Cada caso é um caso, né? Lógico, cada pessoa tem um corpo diferente. Sim, sim. Tem alguma cirurgia inusitada, não vai dar detalhes assim para não expor também, mas que chegou lá, ou alguma coisa muito difícil que você teve que fazer, ou uma reconstrução, ou algo muito esquisito? Em cirurgia plástica tem bastante, né? Por exemplo, tem uma parte que é penosa da cirurgia plástica, por exemplo, são tumores, né? A parte que você atua sobre tumores, câncer de mama, câncer de pele, que você tem que... Às vezes são cirurgias mutilantes, né? São cirurgias que você tira a mama da pessoa, tira pedaço de pele grande, perto de olho, perto de couro cabeludo, orelha, então você vai ter que fazer depois reconstruções a partir daquilo, né, do quanto você vai tirar. Queimaduras, por exemplo, queimaduras também são cirurgias que são mais, elas não são tão estéticas, elas são mais funcionais. Então, por exemplo, a pessoa queima muito o pescoço, você tem que enxertar, tirar a pele de um lugar e passar para ali, para a região do pescoço, porque senão ela cola o pescoço, né, ela começa a ficar A pele queimada, ela perde a elasticidade, assim? Não, e como você queima, às vezes, uma queimadura de 3º grau, que são todas as camadas da pele, o que forma, o que vai voltar ali não é pele mais, é cicatriz. Tá. E a cicatriz, ela tem uma particularidade, que é contração, ela vai tentar se contrair. Então, por exemplo, aquilo que eu te falei, você queimou o pescoço,
Queimou o tórax. Se você deixar cicatrizar, ela vai encurtar, ela vai colar o queixo no pescoço, no tórax. Então você tem que enxertar. Só que o enxerto, ele é uma pele que não tem todas as camadas, elas não têm todas as camadas. Então ela fica diferente. Você vai olhar, você vai perceber sempre que a pessoa tem um enxerto ali, que tem uma coisa pelo diferente. menos ela dá uma funcionalidade. Funcionalidade, sim. Mas não tem nenhum procedimento que você falou, nossa, esse aqui eu nunca nem ouvi falar, nunca fiz, tá fazendo pela primeira vez, alguma coisa assim mais inusitada que Curiosa, chegou, né? alguma coisa curiosa que chegou para vocês? Ou... Olha, Ou eu tenho uma lembrança de procedimentos. Eu fiz um estágio nos Estados Unidos e eu fui fazer uma cirurgia, eu fui ver uma cirurgia de mudança de sexo. E aquilo para mim foi bastante inusitado, porque chegou na hora, o médico cortou o testículo do paciente, era de homem para mulher, na hora que ele cortou o testículo, você fala, isso não tem mais volta, né? Aí o instrumentador, ele deu para o cirurgião e falou assim, doutor, eu faço o que com isso aqui? Aí o cirurgião falou assim, joga fora, ele não quis, eu vou fazer o que com isso? E jogou no balde, eu falei, nossa senhora. Já era. E foi aquilo assim, na hora eu falei, puxa... Caramba. Mas é o tipo de paciente que ele está decidido. Sim. A cabeça da pessoa... Demorou chegar lá, né? Isso. A questão que nem é seio, às vezes você coloca lá uma prótese maior, o pessoal volta e fala assim, tá muito grande, tá me causando problemas. Isso é uma coisa que a gente fala no consultório que é muito interessante. A gente nunca teve que diminuir prótese. Nunca. Mas de outro? Mas não tanto diminuir, mais forma. O que a gente recebe, às vezes, o paciente, eles usam próteses, por exemplo, no formato anatômico, que é um formato gota. E aí você chega na hora, você vê que a mama está um pouco caída por causa do formato da prótese. Porque a tecnologia ela vem mudando, né? As próteses hoje são tão diferentes da de 10 anos atrás. Muito diferentes. O modelo, às vezes, vem... Mudou a textura. Antigamente, no começo, as próteses elas eram lisas, depois elas passaram para ser texturizadas, com uma textura bastante rugosa, ela é bastante bem rugosa, e hoje está voltando. Hoje é nanosuperfície, então uma textura bem leve, assim, uma textura bem suave. Por quê? Porque isso aí é uma forma de enganar o organismo. O organismo, quando você põe uma prótese, ele forma uma defesa. Uhum. E essa defesa, com o passar do tempo, pode fazer com que a prótese ela fique encapsulada, que é a cápsula que as pessoas falam. Endurece a mama fica com forma diferente. Então, essas tecnologias são para, entre aspas, enganar o organismo e ter uma prótese mais natural. Tem uma validade? Pode falar. Tem tipo uma validade, assim? Tem uma validade. A gente percebe que nos últimos, há 3 anos, apareceram doenças relacionadas ao uso prolongado de prótese, principalmente um linfoma, né? Que é um linfoma que foi descoberto que ele está relacionado ao uso prolongado de próteses durante muito tempo. Então, a partir de então foi percebido que é melhor você trocar a prótese em torno de 10 anos, entre 10 e 15 anos, você trocar as próteses. E tem corpo não é que ela tem uma validade, né, Marcelo? A prótese não tem... Não, às vezes você vai fazer a troca com 10 anos, a prótese está íntegra, está ótima, ela está bonitona, tudo certinho. Só que o organismo está reagindo há tanto tempo com ela e pode, nesse período, vir a se transformar em um linfoma. É esse assunto que eu ia entrar. Tem organismo que recusa, assim, de primeira prótese, que a gente já, não sei se já ouviu falar de alguns casos, mas que a pessoa coloca e já nos primeiros meses já tem algum tipo de reação, alguma coisa? O que eu percebo é que muitas vezes está relacionado à infecção, rejeição, e a maior parte dos casos é infecção perioperatória. Então, a pessoa, às vezes, vai na evolução da prótese, ela começa a ter uma drenagem de líquido em pequena quantidade, abre uma feridinha no corte, aí aquela região contamina, e aí infecciona a prótese, e aí depois ela vai ter que tirar essa prótese, porque não adianta só dar antibiótico, você tem que tirar a prótese e dar antibiótico para fazer o tratamento. Eu já vou começar a pergunta que eu tenho que fazer aqui, pedindo desculpa já. Meu Deus do céu. Tenho até medo. A gente recebeu, inclusive, na tal da caixinha de perguntas lá, você falou sobre a questão aí da alteração do sexo e tal. Tem um lance que é aumento peniano. Existe isso? Porque assim, propaganda tem muito. Tem muito. Tem muito.
Só que existe isso na cirurgia plástica ou é uma técnica? O que é isso? No Brasil, quem faz mais isso é o pessoal da urologia. Urologia. Tem um ligamento que você pode... Então é real. Existe. Existe. Então, muitos pacientes, por exemplo, que às vezes têm micropênis, às vezes você percebe que ele tem bastante gordura na região púbica, pubiana dele. Então, você faz lipoaspiração para tirar essa gordura, então o pênis vai aparecer melhor. Ah, tá, mas dá a sensação que... Sim. Entendi. E também tem ligamentos que você pode fazer soltá-los e vai fazer o aumento do pênis. Mas tinha um pessoal no passado que eles faziam enxerto de gordura, às vezes até dessas substâncias que eu falei que são acrílicos, faziam enxerto, mas aí era para aumentar o volume, não o comprimento. Entendi, mas aí a questão... você falou que nem... Você fala do micropênis, é um lance que é uma cirurgia que é estética, mas não é estética. O cara ali tá, né? Mas tem cara que, tipo, às vezes não precisaria e quer fazer isso aí. Não sei. Eu acredito que esse tipo de paciente, talvez, ele procure mais o tá urologista. Tá com o ego inflado. Eu tô perguntando para um cirurgião plástico uma coisa que não era para eu perguntar. Não, que é isso. Não, que é isso. A gente tem... Às vezes a gente tem, às vezes a gente tem pacientes, são poucos, mas tem pacientes que perguntam sobre isso aí. Tá vendo? A gente tem recebido uma pergunta também que pode até causar uma treta de uma DR, que era sobre dentistas que fazem procedimentos de cirurgiões, ou ao contrário, não sei se você existe, meio que falou disso, mas eu não sei como que é esse procedimento. O lance da harmonização facial. Harmonização. É uma seringa, São produtos que você injeta. Eu pensava que era algo que mexia de fato aqui com a mandíbula, maxila e tal. Mas Mas não vai causar treta, porque assim, eu tenho a minha opinião, eu não faria, eu como dentista. Minha pergunta era mais no sentido de se existe essa briga entre os profissionais hoje. Essa discussão bastante. A gente não liga, né, Marcelo? Marcelo não liga. Eu acho que o mercado está aí para todo mundo. O que a gente tem percebido que está acontecendo é que os dentistas, por exemplo, eles estão espraiando, eles estão entrando. Enquanto eles ficarem nessa parte de preenchimento, tudo bem, mas eu já estou vendo o dentista fazer lipoaspiração. O quê? Lipoaspiração. Onde? Faz na papada, faz no rosto. Já está saindo um pouco da área. Começa a sair um pouco da área. Lipoaspiração, aí já tem uns que eu já vi casos de tratando o nariz, tirando parte do nariz, fazendo alectomia, que é diminuindo as narinas. Então eu já começo a falar assim, poxa, já não... Eles têm, eu vejo pela Sabrina, eles têm a parte anatômica muito, muito desenvolvida. Eles sabem muito sobre a anatomia facial. Cabeça e pescoço. Sim, né? muito, muito desenvolvido. Mas puxa, daqui a pouco... Tem limites, né? Senão vai aumentando. Mas eu acho daqui também a pouco... que tipo de paciente procura fazer com um e fazer com o outro? Porque é mais barato, creio eu, do que... Então, você está procurando o quê? Você está procurando qualidade, você está procurando preço? Isso. Quando eu falei lá da questão... tem para todo mundo. A questão das trans, que é muito vinculada à questão de... Porque elas não têm condição, às vezes, de procurar um médico e elas... De estar fazendo. Exatamente. Em lugares aí que não é perigoso, mas... perigoso e tal. A gente não julga porque você não sabe a situação de cada pessoa. Eu, às vezes, eu tenho dó, porque você vê algumas coisas que não deram certo, aí você olha o paciente e você fala, será que explicaram para ele que poderia não dar certo? Porque não é. Então... E é algo novo aí que eu acho que a gente vai ver daqui a uns anos, né? O que vai acontecer com essa questão aí dessas mudanças aí, dessa galera que tá aplicando aí. Mas se você usar, por exemplo, essas substâncias que são ácido hialurônico, por exemplo, elas são biocompatíveis, ela tem uma durabilidade. Sim. Dura em torno de 18 meses. 18 meses ela vai ser degradada. Tem muito dentista que usa material bom, que usa os preenchedores de marca. Eles usam a mesma marca que os médicos usam, mas tem muitos, não só dentistas, muitos profissionais que estão fazendo isso, que eles prezam pelo financeiro. Então, te oferece algo e colocam outro. Sim. Entendeu? Só para interromper aqui a entrevista, mas acabei lembrando aqui, a gente tá com um apoio bem legal aqui, que vocês estarem vendo até na 3 aí, ó.
Passando ali na Eu nossa ajeitei tela. porque tinha um de ponta cabeça. Esse, tem um browningzinho do Zé. Eu gosto disso. Você gosta? Ó. É bom. Depois você pega, não pode levar. Só um. Agora não Não, pode, é. pode até digerir no meio da entrevista. Não, dá pra levar mais de um. Dá pra levar a Pantonella também lá. Ó, tem uma cervejinha ali da Eden Beer, tá? Que deixaram tem até um cartãozinho aqui, ó. Eden Beer aí que entrega chopp também. Faz entrega lá também? Faz. Faz entrega também, você pode passar a pegar lá. Chopp dentro de uma garrafinha, que é Growler. novidade aí. Eu não sei falar. Bonitinho. Eu tentei falar aqui, eu acho que é mais mas ou eu menos acho isso. que essa aí é a cerveja, né? Essa é a É. cerveja. Ah, o growler é é um o pouco de maior. chopp, grandão. Isso. 2 isso. litros. 2 litros, até 2 litros aí. Dá pra você tomar um 1 chopp. litro. 1 litro. 1 e 2 dois. litros. Dá até pra você tomar um chopp aí. Bem legal aí. E também tem a Bronx, que tá nos vestindo hoje aí, tá? Manda um abraço pro Thiago aqui. E... Essas camisetinhas bonitas. Eu tô até aqui bem vestido hoje pela primeira vez. Eu, básico, Lucas de Estampa, acho que É. vai ser meio que o padrão das nossas isso. entrevistas. Um abraço aí pro Thiago também, muito obrigado. Tá nos ajudando aqui. Muito obrigado vocês terem vindo. Foi Fechou? muito legal. Vocês Obrigada a gostaram? vocês, sim. Gostamos muito. Ah, que Muito bom. bom. Foi bem Fico descontraído. Eu sou meio tímido. Não, mas Mas consegui não uma conversa era boa. na arte da sedução. Então. Na academia era outra aquele pessoa. maneirinho, né? Na arte da sedução, ele já foi. Já foi, Já exatamente. Vamos combinar Já. que agora, É, né? não é mais. Mas ainda tá aí dando seus encantos, né, Vitor? Você é um cara bonitão, pô. E eu já ouvi a mulherada falando muito bem aí de você. E também de você, viu? Então, vocês são Obrigada. muito belos aí. Parabéns, viu? E obrigado, Ele gente. é mais agradece. bonzinho, eu sou mais malévola. Mas aí é que completa, né? Exatamente. Tá bom. E Obrigado. A gente queria agradecer o convite, foi muito interessante. em Falar rede um social, pouco- passa aí. Falar um pouco sobre cirurgia plástica é sempre interessante. Exatamente. O Instagram, né? Para Pode quem passar. quiser seguir, é Marcelo Montoni, Dr. Marcelo Montoni. Esse é da clínica. Esse é o da clínica. Exatamente. E a minha clínica de vacina também, né? Sim. Isso, como é que é essa história aí? Abrimos uma clínica de vacina lá na clínica do Marcelo. E para quem quiser, O que é clínica de vacina. vacina? Clínica de vacina é uma clínica particular de vacina. Existe hoje o posto de saúde, a prefeitura dá as vacinas do calendário. Você tá falando de crianças. Nós estamos falando de criança, de adulto, Tá, Certo. tá? Então, de 0 a a infinitos. aí. infinito. Você tem as vacinas que você tem que tomar durante a tua vida, principalmente os bebês. São do Ah, SUS. Do SUS, exatamente. O SUS tem o calendário dele, Uhum. que tem algumas vacinas que são, não vamos dizer obrigadas, mas né, de praxe. A criança tomaria, o adulto, como a da gripe agora teve a campanha, está tendo, né? Sim. Uhum. A clínica particular oferece algumas vacinas extras que a rede pública, além de oferecer as que a rede pública, que o SUS oferece, a gente oferece vacinas que não estão no calendário, mas que são importantes, tá? Eu tomei uma de pneumonia. Então, pneumo 13, provavelmente. Isso, essa mesmo. Tem a meningo B, que é uma vacina onde o posto de saúde não oferece, não tem na rede SUS, não tem na rede pública. Essa vacina é dada na rede particular. É uma vacina importante de meningite. Você dá desde bebê no teu filho. E tem várias outras. Tem outros tipos de vacinas que são importantes. Os pediatras, eles até eles falam para os pais, né? Aí a gente não vai falar só de criança, de bebê, né? É que vocês não têm filhos, né? Ainda Vocês não. ainda não passaram É. por isso. Vocês Não vão ver planejo, quantas vacinas tem no Tem um primeiro monte, né? ano. Mas tem cachorro. Já Mas, é um ó, monte. Por exemplo, bebê. então, já é um bebê, já, né? É tem um vacina para tomar. Bebezão. As meninas e os meninos agora, com vacina do HPV, a partir de 9 anos, tá? Também é interessante tomar. Tem a pneumo 13, que você faz associação com vacinas da gripe. A gente agora está na campanha da vacina da gripe. A vacina da gripe da clínica particular é diferente da do posto de saúde. A do posto de saúde, ela é tripla, a nossa é a tetra. Tem uma cepa a mais, Sim. então ela protege um pouco mais.
Então tem Lembrando tudo isso. que a vacina não implanta 5G nas pessoas, né? Não. Por enquanto, vocês só não têm a da Covid. Ó, Por exatamente, enquanto. mas nós vamos ter a hora que liberar, né? Para que liberar. A Do e gente não conseguiu vacina. o patrocínio da Pfizer. Então, nossa Patrocina a clínica- gente, vamos, Pfizer. Vamos a Dui Vacinas, vai patrocinar vocês, então, Ó, tá? show. @Dui, quem Dui. quiser. Quem quiser Dui. seguir. Deu Deu E. A gente põe depois na Ai, na- ótimo. coisa Perfeito. ali dos perfis. Do e vacinas, tem de tudo. E outra, não é só questão do tipo de vacina. Ah, tem no SUS, tá? Se você, tem gente que não tem paciência pro SUS. Né? Você tem condições de ir lá e é um lugar só, e aí tem um cartãozinho de vacina lá, né? E aí faz tudo lá. Por exemplo, agora na gripe, por exemplo, que está seguindo um cronograma certo, Isso, de acordo com o público, tem gente que quer se prevenir antes, pode acabar Já fizemos. procurando. Atendimento domiciliar. A gente faz Ah, é? atendimento Boa, legal. domiciliar, exatamente. Legal. A enfermeira vai até a casa, tá? Os dois profissionais da enfermagem que estão trabalhando lá na clínica, eles têm mais de 20 anos de vacina. Um ainda trabalha na prefeitura e o outro aposentou agora, a outra aposentou agora, então eles estão há mais de 20 anos trabalhando com vacina, então eles têm É experiência. uma experiência E a grande. gente vai em casa, exatamente, você não precisa sair de casa, da empresa, tá? A gente Legal. vacina na empresa. Aí, show, hein? Eu É não. isso. Olha, contar uma coisa. Eu não Lucas tem tomei medo. vacina dos 15 anos, até hoje. Então E vai lá. Fui largando. Então, não pode. Falava que era de tétano. É isso. Tem que Tétano. tomar. Não sei. Tem também? Tem. Dói um pouquinho de 15, viu? Eu fiquei sabendo, é que faz muitos anos já. Já tô com 30 e não tomei a de 15. Ô, Sabrina, obrigado. Obrigada a vocês. Gente que Obrigado, agradece. doutor. Muito Obrigado. Valeu Obrigado mesmo, pelo viu? convite. Obrigadão por vocês terem vindo aí. Bom, e o Barão Podcast desse episódio fica por aqui. A gente vai ter aí os cortes sendo liberados aí nas redes sociais, tá? O pessoal que a gente falou aqui, os patrocinadores também, a clínica de vacinas, vão estar tudo aí na descrição do vídeo. Um abraço pra vocês e é isso, né, Zé? Obrigadão. Foi um Valeu. prazer estar aqui com vocês e até o próximo. Até o próximo. Valeu, galera.